Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Dayana Mendes, eu sou professora de literatura aqui do ProEnem. E antes da gente começar esse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, curta o sininho para receber as nossas notificações e fique atento, porque muito conteúdo para a prova do Enem, que já se aproxima, a gente vai lançar ainda esse mês, ok? Eu hoje recebi a tarefa importante de dar algumas dicas de leitura para vocês. Bom, pensando na prova do Enem, pensando num dos escritores mais assim ricos e cobrados dentro da prova do Enem, eu aconselho que você leia Campo Geral do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um escritor muito diverso, é um escritor que revoluciona a maneira como ele usa a língua, e aí você vai poder acompanhar aí todas as desventuras, todas as descobertas desses dois personagens. Miguelin é particularmente um personagem pelo qual eu sinto muito carinho, muito apreço. Ele é uma criança muito sensível que vai ter que lidar aí desde muito cedo com o luto de uma pessoa muito querida. E essa dificuldade, esse contato com o luto vai transformá-lo e vai mudar a maneira como ele enxerga a realidade para sempre. É uma ótima leitura, é um livro para se pensar em amplos temas e eu acho que vale a pena você conhecer. Como esse ano é centenário da escritora Clarice Lispector, isso significa dizer que caso ela estivesse viva, ela completaria agora em dezembro 100 anos. Eu deixo a sugestão de um livro da Clarice para vocês lerem para a vida. Se trata da obra A Hora da Estrela. É uma das minhas obras preferidas da vasta obra da Clarice, mas particularmente é um dos livros da Clarice que eu acho que para a galera do ensino médio funciona bem. Você vai encontrar ali a Macabeia e você vai acompanhar a relação diferente que o Rodrigo SM, narrador dessa história, estabelece com a sua fonte ali de inspiração. Ele a vê ora com empatia, ora com pena, ora com asco, e todos esses ingredientes aí fazem com que A Hora da Estrela seja uma narrativa muito interessante, vale a pena vocês conhecerem. Esse ano eu me deparei com uma leitura que foi muito importante para mim. Eu me deparei com a obra A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da escritora de agora, da escritora contemporânea Marta Batalha, e eu simplesmente me apaixonei por esse livro. Eu li esse livro em um dia. Fazia muito tempo que eu não via uma escritora com um potencial de construção textual tão grande assim. E eu simplesmente acho que todo mundo deveria ler esse livro. Então, se eu pudesse te dar uma dica dos livros para você ler para sua vida, leia A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, leia A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Leia escritoras mulheres também, para que você amplie aí a sua possibilidade de opções, de autores, de repertório de cultura e tudo mais. Eu preciso aí de mais gente participando, mais gente estimulando aí a leitura de vocês. Então vem aqui, Felipe Moraes, contar qual é o livro que você indica pra galera. Salve galera, tudo bem? Sou o professor Felipe Moraes, aqui do ProEnem, professor de interpretação, e hoje eu tô passando aqui para poder indicar dois livros para vocês. Bem, esses dois livros que irei indicar são dois livros muito importantes para a nossa literatura, são dois livros muito importantes para os vestibulares e são dois livros muito importantes para a nossa vida. São livros que a gente vai levando para a vida porque a gente tem muita coisa para refletir sobre ambas as obras. A primeira que eu vou deixar indicada aqui é uma obra de Graciliano Ramos, intitulada Vidas Secas. Nessa obra, a gente tem a vida de uma família de retirantes do sertão nordestino em busca de uma vida melhor. Bem, nessa obra a gente pode observar a seca, a fome, a miséria, toda a questão da desigualdade social, da hierarquia que muitas pessoas impõem na sociedade, e a gente vai ver essas construções. Graciliano Ramos visa retratar esse sertão, visa retratar esse sertanejo, até por meio dessa linguagem. Então é uma obra que destaca, além de todas essas questões sociais, que valoriza aí, por exemplo, esse linguajar regionalista, traz à tona a vivacidade, a pluralidade
qualidade da língua portuguesa falada no Brasil. Essa obra, ela tem uma importância muito grande para a nossa literatura nacional e, além disso, ela tem uma construção na sua estrutura que é ímpar, que só mesmo um grande gênio como Graciliano Ramos seria capaz de fazer. A obra é dividida em 13 capítulos, em que, desconsiderando o primeiro capítulo e o último, os demais vocês podem ler na ordem que quiserem. Já o segundo livro não poderia ser diferente. É do nosso tão amado Machado de Assis. A minha segunda indicação é nada mais, nada menos do que Dom Casmurro. Essa obra aí que coloca em xeque uma possível traição, um possível triângulo amoroso, traz um narrador-personagem formado em direito, com toda uma argumentação, toda uma retórica muito bem construída, que já tem uma certa idade e também numa história em que os outros personagens já não mais estão presentes. Ele mostra o seu ponto de vista e tenta convencer a todo momento o leitor de que ele foi traído por sua amada, a Capitu. É uma obra que rompe com os costumes da época, que mostra uma mulher muito à frente do seu tempo, que já traz para essa sociedade esse olhar para a mulher, para mostrar a mulher enquanto protagonista. A meu ver, a maior de todas nessa história é Capitu. É ela que vai dando justamente aquela pitada especial na narrativa. É ela que vai conduzindo a história, dando beleza, dando ritmo. É ela que faz com que Bento Santiago, conhecido como Dom Casmurro ou Bentinho, vá enlouquecendo de ciúmes. A obra aborda também esse tipo de relacionamento em que o ciúme é excessivo, em que o ciúme extrapola e perde todos os limites, né? Atingindo uma relação como a de Dom Casmurro, a de Bento Santiago com Capitolina e até mesmo o relacionamento aí de uma amizade. Essa obra mostra o imaginário de um determinado personagem, porque a gente pode avaliar por dois vieses aí, ele estando certo e ele estando errado, mas ele monta basicamente um júri para culpabilizar Capitu por tê-lo traído ao longo da narrativa. Então, eu deixo aqui para vocês essas duas indicações de duas obras incríveis, de dois maravilhosos, gigantescos autores da nossa literatura brasileira. Bem, mas para além desse vídeo, tem mais professor aí, vai aparecer, vamos ver quem vai ser, ó. Fala pessoal do ProEnem, sou eu, Marcelo Meirão, professor de História, e hoje eu vim por um motivo muito justo. Afinal, hoje é 29 de novembro, dia do livro, e por isso eu vim trazer aqueles livros que para mim são importantes tanto para a minha vida, como também para o vestibular de vocês. Pensando que aqui o Malbem é uma plataforma de vestibular, de Enem, a minha primeira indicação é justamente um livro de história para o Enem. E essa minha indicação eu trouxe o propósito de uma outra forma. Qual é esse propósito? É uma plataforma digital. O livro ele vai muito além do formato físico dele, se é aquele livro tradicional ou se ele está no modo online. Hoje, novos tempos, novas formas de acessá-lo. E a primeira indicação é Brasil, uma biografia, da Lilia Moritz Schwartz. Um livro belíssimo de história do Brasil que eu recomendo a vocês, não só para o vestibular, mas também para você entender esse país de uma forma muito gostosa de se ler. Continuando a transição de livros de conhecimento, de saber específico para a vida, eu indico esta belíssima mulher, que é Grada Quilomba, portuguesa, preta, psicanalista, que hoje vive na Alemanha e que voltou o seu saber, o seu conhecimento para as mulheres pretas espalhadas pela Europa e é uma das principais escritoras dessa temática hoje no mundo. E esse livro é Memórias da Plantação, que faz reflexão, obviamente, com toda a repressão que o corpo preto ou mulheres pretas, principalmente, e homens pretos também sofrem sobre a cultura, obviamente, racista, estruturante que temos, infelizmente, no Brasil, mas também no mundo. Grada Quilomba, ela é
descendente de africanos, nasceu em Portugal e inclusive decidiu sair de Portugal porque em Berlim encontrou um lugar mais afável, mais tranquilo de se viver. Ela sofreu muito preconceito e ela também comenta isso. Então minha leitura que eu recomendo é essa. Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Por último, livros para a vida, literalmente, apesar que todos são, eu recomendo essa outra grande mulher. Eu amo poesia e amo teatro. Então, nada melhor do que Wisława Szymborska. É uma polonesa. Recentemente estamos traduzindo o livro dela no Brasil. Você também consegue achar por plataforma digital. Esse aqui foi o primeiro livro dela traduzido para o português, né? E aí, eu acho que a gente pode, inclusive, terminar com a poesia que está na contracapa, que diz o seguinte: alguns, ou seja, nem todos, nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria, sem contar a escola, onde é obrigatório, e os próprios poetas, seriam talvez 1, 2 em 1000. Gostam, mas também se gosta de cães de galinha, gosta-se de galanteios e da cor azul. Gosta-se de um chale velho. Gosta-se de fazer o que se tem vontade. Gosta-se de afagar um cão. De poesia. Mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta, pois eu não sei e me agarro a isso, como uma tábua de salvação. Leia. Um beijo, vida longa e próspera. Segue o canal, se inscreve, ativa o sininho de novo e leia, porque a leitura liberta. Vida longa e próspera. Calma. Não acabou por aí. Tem mais livro, tem mais indicação com outro colega aqui dessa nobre instituição que é o ProEnem. Continua assistindo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Cadu, professor de Sociologia aqui do ProEnem. Então, hoje é o Dia Nacional do Livro. Pô, com certeza a leitura é uma questão fundamental para a gente se entender na sociedade, para a gente exercitar nosso conhecimento, para a gente entender melhor o mundo que a gente vive. E eu tô aqui para dar uma dica bem maneira, bem importante de um livro para o Enem, para os vestibulares para você. A minha indicação é o livro Raça e História, de Claude Lévi-Strauss. Esse livro do Lévi-Strauss, um antropólogo francês do século XX, ele é muito importante em vários sentidos. É um livro curto, um livro breve, em tom de ensaio, então dá para ler tranquilo. E ele fala o seguinte: ele tece uma crítica muito importante à lógica evolucionista, o evolucionismo social. Ou seja, aquela construção, aquela construção de ideias do século XVIII e século XIX de que existiriam raças superiores, culturas superiores e culturas inferiores. Então, o grande tom, o grande conceito, a grande ideia desse livro é reconhecer, é um chamado para a diversidade. Primeiro, é quebrar com essa noção de que existiriam culturas superiores ou culturas inferiores. Então, como eu disse, esse livro, Raça e História, do Lévi-Strauss, é um chamado para que nós pensemos e valorizemos a diversidade cultural, para entender que o contato cultural é importante e que a diversidade é fundamental dentro do aspecto das culturas. Então, a minha segunda indicação é um livro para a vida, mas tem a ver também com a minha disciplina, com a minha área de atenção e carinho, que é o livro Os Jacobinos Negros, do historiador C.L.R. James, de Trinidad e Tobago. É um marco na história, na historiografia, no conhecimento sobre a história das populações do Caribe do século XX. Ele fala especialmente da Revolução Haitiana, e a grande magia desse livro é justamente trazer com detalhes, com minúcias, com a construção bem delicada e bem sensível a história da Revolução Haitiana, Então, faz um diálogo, faz uma ponte entre o Haiti, entre a Revolução Francesa. Então, você tem muitos elementos ali que ajudam a entender justamente o que foi a colonização, o que é uma revolução liderada por pessoas negras, por ex-escravizados, essencialmente, como a França, como a Europa via esse momento. Então é um livro que eu entendo que joga luz ao momento histórico pouco conhecido, pouco difundido, tornou-se clássico e principalmente pela ponte que ele faz entre como a Europa via as colônias e principalmente o quão relevante é a Revolução Haitiana, como eu disse,
pouco conhecida e pouco difundida, como ela é relevante para entender as revoluções, as independências que vieram nas Américas, principalmente no século XIX em diante. Então, galera, é isso aí. Essas foram as minhas dicas. Foi um grande prazer. Mas, ó, já sabe, né? Curte esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo de fresquinho pra gente. Comenta aqui que é sempre um prazer receber suas ideias, suas opiniões. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau!